Como terapeuta de casais, eu resolvi trazer para vocês algumas situações práticas para tentar te auxiliar a se perceber e como você se perceberia dentro da sua rotina diária. E quem sabe algo que eu te apresentar possa te beneficiar e te auxiliar no seu relacionamento. A história de hoje eu vou, de forma muito ética, pincelar situações e não é nada específico de um casal, mas são situações que todo casal vive e que dessa forma vai te ajudar e o seu comportamento dentro dessa relação. Então vamos lá. O que eu quero trazer para você hoje, vamos chamar de estudo de caso ou uma grande história a ser compreendida, é um casal que está junto há uns 10 anos, de 5 a 10 anos, vamos colocar mais ou menos assim, e ela, por opção, decidiu ficar em casa. Mas em algum momento da vida, ela se cansa de ser do lar. Por qual motivo ela se cansa de ser do lar? Porque ela deseja trabalhar. E ela se descobre e descobre um grande prazer como profissional. Ela se sai bem, mas se sai tão bem que ela acaba ganhando muito melhor que o marido. Dentro dessa situação, o marido, ele acaba se sentindo, de certa forma, diminuído pelo fato dela estar ganhando mais. Dentro desse quadro, a gente pode enxergar dois movimentos. Um movimento aonde ela pode vir a ser uma grande castradora, aonde o dinheiro traz a ela um empoderamento e ela realmente vem a diminuir esse marido. E um segundo movimento que pode acontecer dentro do casamento é um movimento aonde para ela tudo isso é muito tranquilo, onde as atividades do lar podem ser compartilhadas e aonde os ganhos também podem e devem ser compartilhados entre o casal, tanto nas responsabilidades da casa como nas responsabilidades com os filhos. Ou seja, quem ganha mais não importa. O que importa e o que realmente é relevante é o fator de que tudo é compartilhado e dividido. Dentro desse mesmo raciocínio, dentro desse mesmo casal, ela tinha uma certa realização nos trabalhos domésticos, porém ela sentia que havia uma falta de realização como pessoa, como indivídua, e ela voltou a trabalhar. Voltando a trabalhar, então, ela se encontra muito realizada, ganha mais que o marido. Os dois movimentos que podem acontecer é: vamos compartilhar tudo, ou agora eu mando na situação toda e você é um incapaz até mesmo de trazer os sustentos da casa. Esses movimentos, eles podem acontecer do lado da mulher e do lado do homem. Ele pode sim se diminuir, se sentir e começar a desenvolver uma certa disfunção na área da sexualidade do casal, isso pode acontecer. Como também isso pode acontecer dele começar a exigir dessa esposa muito mais empenho e dedicação dentro de casa, como a roupa não foi lavada, as coisas não, a casa está desleixada, desde que você começou a trabalhar fora, você não é mais a mesma, o marido começa a fazer alguns movimentos de diminuir essa esposa. Você consegue perceber que em uma única situação simples, vários fatores podem ser desencadeados, vários fatores podem ser impactados dentro dessa relação? E aí você pode me perguntar: tá, Luciane, como a gente pode resolver isso? E eu posso te afirmar, o processo terapêutico de casal iria lhe trazer um grande auxílio. Por quê? Porque seria uma intermediadora, é quase como um terapeuta age, aonde ele traz a escuta para esse marido, traz a escuta para essa esposa, traz um entendimento da situação como um todo e traz essa reconciliação. Mulheres que ganham bem hoje em dia é muito normal e é mérito delas, com certeza. Mas isso não deveria trazer ao casal e ao casamento como um grande peso. Muito pelo contrário, deveria trazer como um grande benefício para ambos, onde ambos poderiam sim fazer usufruto dessa situação. Mas, infelizmente, mulheres com problemas na autoestima, quando se percebem ganhando mais, elas podem automaticamente vir vorazmente diminuir esse homem para que elas se sintam empoderadas. Então, um desbalancear com a autoestima
traz isso também. E homens que, no decorrer da história, têm um problema com a sua autoestima também. Quando a mulher cresce, aí mesmo que eles se diminuem. E acaba desencadeando problemas na área da sexualidade do casal. Você consegue perceber que dentro desse pequeno apanhar de situações em um casamento, quantas coisas podem se desencadear? Agora imagina você, quantas outras mais também podem acontecer. Isso com a chegada de um filho, isso com a perda de um emprego, isso com chegadas e partidas de pessoas nas nossas vidas. Então, quantos detalhes acontecem dentro de um casamento? E aí eu ousaria dizer a você, quantas coisas na sua história não foram trabalhadas, não foram ajustadas, que quando acontece uma pequena situação, traz um desajustes total para essa relação. Aí você pode me perguntar, nossa, Luciana, como casal a gente vai ter que fazer terapia para sempre? Não, não é para sempre. Mas, como um casal, vocês vão ter que ter ajustes frequentes, ajustes constantes. E isso não faz de vocês um casal fraco ou pessoas fracas. Mas se vocês tiverem realmente, verdadeiramente disposição e coragem para lidar com tudo isso, com certeza as coisas serão ajustadas. Uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que sempre bagagens individuais, em algum momento elas estouram dentro dessa relação. Então pensa nisso tudo com carinho e eu volto a reforçar, o curso Casei Agora, ele traz muitos desses entendimentos e dessas compreensões, como a autoestima, o que cada um carrega, o peso das famílias, né, a influência dos familiares, porque além de você ter que lidar com o seu marido, com você, com seus filhos, a gente tem que lidar com os parentes, porque de certa forma eles invadem emocionalmente a nossa casa. Então, o curso Casei Agora, ele traz esses entendimentos. Mas eu espero que você tenha gostado desse pequeno bate-papo. E eu vou trazer mais bate-papos aqui com você e vou compartilhar mais casos e situações que podem vir a auxiliar a você. E aí você pode me perguntar, tá, Luciana, mas você falou dessa mulher que se tornou castradora. Dá uma dica de como isso poderia melhorar? A dica dessa mulher castradora, ela deve sim olhar para ela e entender que ela não precisa diminuir esse marido, entender que ela não precisa competir com ele, porque o valor dela excede, ou seja, o valor dessa mulher é inigualável. Essa mulher, além de ter que dar conta da casa, ela se descobre como realmente capaz de lidar com as situações do trabalho. E esse homem que se sentiu tão diminuído, meu querido, olhe para a sua história. Aonde foi que você se perdeu, que você se sentiu tão pequeno? E que, ao perceber que a sua mulher é tão valorosa, tão capaz e tão inteligente de te ajudar no sustento desse lar, por que diminuí-la ou por que cobrar? Por quê? E sim, todos esses detalhes precisam e podem ser trabalhados no processo terapêutico. E sim, podem ter esse auxílio, como eu já mencionei no curso. Mas, assim como essas dicas que eu dei hoje, com o compartilhar desse entendimento, eu vou trazer mais desses assuntos aqui no meu canal. No momento, muito obrigado pela sua atenção até agora. Segue aí, participe e até a próxima.